Mas afinal, o que é a questão do liberalismo? Eu interesso muito por Stuart Mill, porque penso que de facto é o grande padroeiro do liberalismo progressista. A tese principal de Stuart Mill, no fundo, resume-se um pouco a isto, que é o facto de tu poder escolher é mais importante que aquilo que escolhes. E não é assim. Aquilo que nós escolhemos é mais importante do que ter a liberdade de escolher. A liberdade de escolher no sentido de poder escolher, não é? O que nós escolhemos também é importante. E isso deixou de ter valor. O que importa é tu escolheres, não é? Tu podes ser quem sentes que és, que seres aquilo que pensas que és, e de facto isso depois não corresponder à realidade. Isso não é? tem contornos legais neste momento. E a questão do liberalismo, quando nós falamos, só dois pontos sobre esta questão, quando nós falamos liberalismo, se associarmos imediatamente à liberdade individual, nesse sentido todos nós somos grandes defensores do liberalismo. A liberdade é uma das características fundamentais do ser humano. Agora, a questão é no que é que se transformou essa liberdade. É que o liberalismo, o desenvolvimento do liberalismo conduziu ao Estado que nós temos hoje, que é esse poder transnacional, esse poder, como diz o Patrick Dillon, dos poucos que cada vez têm mais poder contra os muitos que cada vez têm menos poder, elites completamente inacessíveis. Eu ainda ontem falava com jovens adultos sobre essa questão e a dizer-vos, atenção, se calhar estas questões do clima, das homofobias, das transfobias, dos machismos, tudo isso, nunca como hoje no Ocidente, isso foi tão... constitui cada vez menos um problema real. Isso não é um problema noutras culturas, é um problema noutras épocas, não é no nosso tempo. O nosso verdadeiro problema continua a ser, e este discurso, lá está, tanto pode ser de extrema direita como de esquerda, e entre bons conservadores e a boa esquerda, isso é comum. O grande problema, se calhar, é a injusta redistribuição da riqueza, não é? As pessoas cada vez têm vidas, os jovens, como tu, têm vida, e a Teresa, as pessoas têm vidas cada vez mais precárias, as pessoas não conseguem comprar casas, as pessoas no geral, não é? Não conseguem comprar o automóvel, os trabalhos são precários, não é? E estão convencidos que isso é um modo de vida aceitável e depois entretêm-nos com essas questões todas dos machismos, disto, daquilo, como se isso fosse um problema, o patriarcado. Então nós vivemos no século XXI, em Portugal, o problema é o patriarcado, é o heteropatriarcado. Isso não existe, isso já não existe, e mais, o patriarcado, por exemplo, mas isso são conversas infinitas, o patriarcado deu origem ao fim do incesto. Sem o patriarcado, continuávamos a viver na questão do incesto. E isso coloca aí uma outra questão, que é uma questão terrível, que é, mas isso já é o tema, sem a questão do pai, e se calhar hoje estamos a assistir a isso, se destruímos a família e retiramos a figura do pai, o que é que acontece? A mãe nunca se separa da criança, é uma relação fusional, ou seja, tu não cresces, serás sempre infantil e outras coisas. Mas ainda sobre o liberalismo, só para concluir, nós identificar problemas naquilo que consideramos o liberalismo. Por exemplo, há um autor de esquerda que eu gosto muito, uma verdadeira esquerda, que é o Jean-Claude Pichéa, que ele diz que nós depois pretendemos também separar o liberalismo económico, ou o hiperliberalismo, do liberalismo cultural, o liberalismo social, o liberalismo progressista. Eu penso que atualmente, isso dava uma conversa infinita, que nem existe esquerda. O que existe é um liberalismo progressista. O progressismo englobou a esquerda, já não quer saber dos trabalhadores, nem do trabalho, não é? O que tem é pequenos nichos, não é? Pequenos nichos, fruto do quê? Dessa visão do ser humano, dessa antropologia, que é uma antropologia do desenraizamento, que nós somos seres unicamente egoístas, centrados em nós. Ora, se nós só vivemos preocupados com nós, queremos cá saber do que vem a seguir ou dos outros, não queremos saber de nada. Isso não é uma ideia de esquerda, isso é uma ideia que nós podemos chamar progressista, não é? E que tem a ver com essa questão do liberalismo. Mas para concluir, a questão do liberalismo tem um aspecto que para mim é fundamental, que é um tema que me interessa muito e que tenho pensado muito, muito sobre ele, que é as grandes guerras religiosas na Europa, que duraram 200 anos e mais, foi um grande pretexto para se dizer o quê? Que todas as concepções de bem, as concepções morais, religiosas, deviam ser remetidas para a esfera privada do indivíduo, não é? Esse mundo liberal remetia a ética e a moral para a esfera individual, ou seja, não há ética nem moral. O que há é
o jurídico, não é? O jurídico ou penal, o que regula as relações, o que regula a vida das pessoas são leis e regras. Esse fundo moral e esse fundo ético desapareceu completamente. E a nossa vida, nós hoje vivemos e regemos como se fosse uma espécie de uma sociedade comercial, não é? Olha, o casamento é um contrato, principalmente um contrato comercial, quando o casamento é muito mais do que isso, por exemplo, não é? E tudo isso tem erudido os fundamentos principais da sociedade. E mais, qual é o grande problema do liberalismo? E eu acho que é isso que se deve discutir com os grandes liberais. É qual é a ideia de homem que está subjacente ao liberalismo? É uma ideia de homem que não é real. É um homem irreal. E que depois desemboca num homem mutilado. Mas pronto. Não, sim, e a questão também tem a ver com a ideia de liberdade, não é? Porque o liberalismo tem um debate, ou melhor, terminou um debate que existia há muito tempo. A ideia de liberdade era discutida entre os liberais e os conservadores, vá lá, entre a ideia cristã e a liberdade do Rousseau, talvez, do bom selvagem, aquele homem que está desenraizado das coisas e que é prejudicado ou contaminado pela sociedade. Mas partindo para a questão da liberdade, vê-se cada vez mais a ideia de que podemos delegar tarefas que supostamente seriam tidas ou transformadas em política pelos nossos representantes legais, que são eleitos por nós, não é? Pelos nossos representantes eleitos. Em democracia elegemos o primeiro-ministro, mas agora vemos que existe a possibilidade de uma organização mundial ter tarefas delegadas e atropelar o primeiro-ministro de qualquer país membro, por exemplo, para decretar uma circunstância de saúde pública, e nessa circunstância específica a democracia termina, porque o primeiro-ministro fica a receber diretrizes, no caso da aprovação desse mesmo tratado pandémico, é o que lhe chamam agora. Portanto, como é que as discussões de liberdade se podem ter neste momento, se estamos favoráveis, ou pelo menos em Portugal, digo pelo menos cá em Portugal, porque acho que foi só o Chega e a Iniciativa Liberal que votaram contra isso. Portanto, neste momento a discussão de liberdade é a delegação dos nossos direitos democráticos, vamos lhe chamar assim, a uma organização de pessoas não eleitas, que aliás até têm conflitos de interesses no decretar de uma crise de saúde pública. Portanto, como é que se conjuga estes dois tipos de formas de estar? Eu acho que há aqui, a propósito, ligando a tua pergunta também ao que o João estava a dizer, eu acho que é interessante nós voltarmos ao momento que, do ponto de vista da teoria política, funda a modernidade, que é o contratualismo, não é? Que vai romper absolutamente com a ideia anterior, aristotélica, de que nós somos um animal político, naturalmente, não é? Depois a família, etc., a comunidade política, que isso nos é natural. E nós temos, a partir assim de três grandes fundadores da modernidade da tese contratualista, o Locke, o Rousseau e o Hobbes, que vão propor soluções muito diferentes, mas que assentam todos nesta ideia de que a unidade básica, primordial de soberania é o indivíduo. E, portanto, é a partir daí que se justifica a comunidade política. Não é? A comunidade política existe, é uma necessidade, não é algo que nos seja natural, é uma coisa que é necessária. No caso do Locke, por causa da questão da propriedade privada, no caso do Hobbes, para evitar que andemos todos à pancada permanentemente, e no caso do Rousseau, também por causa da propriedade privada, mas que ele diz, é muito boa essa citação em que ele diz: o primeiro homem que se lembrou de pôr uma cerca e dizer isto é meu, qualquer coisa assim do género, é responsável pelos grandes males da humanidade. E como é que ninguém foi lá e disse para. Portanto, são perspectivas muito diferentes, mas eu acho que a nossa gênese vem daí. E agora saltando aqui para outro, ou seja, tu justificas o poder, tu cortas aqui com a ideia comunitarista, com uma ideia que dirá, por exemplo, que a soberania reside nas nações, na ideia de uma comunidade de passado e destino comum, e não no indivíduo. Porque o que é que resulta se tu disseres que a soberania assenta no indivíduo? Resulta que qualquer indivíduo pode entrar e sair de uma sociedade política consoante aquilo que quiser. Isto leva-nos para outro autor, que é o Tocqueville, que no Fim da Democracia na América chama a atenção para esta questão de como a atomização, quando ele se questiona, ok, tivemos aqui esta grande revolução democrática, como é que a tirania pode voltar a entrar no mundo? Bem, pode voltar a entrar no mundo através de uma espécie de atomização. E eu acho que o argumento dele é profético, por um lado, e por outro lado aponta-nos para os perigos dessa transferência de poder da família para o Estado, do Estado
para uma lógica pós-soberanista, e em que nós, e ele próprio diz, quer dizer, no caso dele ele não fala de globalismo, naturalmente, também não foi tão profético assim, mas fala de um Estado, de um poder dócil que nos infantiliza, que nos tira qualquer poder criativo, que cuida de nós. E agora, saltando do Tocqueville para a atualidade política, eu acho que isto acaba por estar tudo ligado, porque, por exemplo, eu estava a ver ontem, não sei se foi o Carlos Moedas, se é no programa da AD da Europa, não sei, mas uma frase que eu achei sinistra, que era a Europa que cuida de nós. Portanto, no fundo, tu numa lógica de crises permanentes, são as pandemias, é o apocalipse climático, é o patriarcado, tu vais acumulando poderes, mas numa lógica que diz sempre, não, é tudo para a tua felicidade, para o teu bem-estar. Não, mas segundo as sondagens, a narrativa assenta porque as pessoas acreditam, dão mais credibilidade às instituições europeias do que ao governo português. Eu tenho muitas dúvidas em relação a essas sondagens, e eu vou dizer outra coisa. Eu acho que as pessoas nem sequer sabem, isso é a maior perversão da democracia. A maior parte das pessoas nem sequer sabe o que é que são as instituições europeias, o poder que elas têm, o que é que elas estão a fazer. Nós tivemos 30% de participação nas últimas eleições europeias. Portanto, eu acho que isso é um brainwashing que estão a fazer.